Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é mais um vídeo das histórias da Bíblia. Hoje nós vamos continuar com a história do profeta Samuel e do rei Saul. No último vídeo nós vimos que Deus tinha escolhido Saul como rei, apesar dele ser um moço tímido, até se escondeu na bagagem na hora de ser apresentado aos filhos de Israel. Mas depois de algumas vitórias, Saul começou a se sentir grande, ficou orgulhoso, começou a desprezar o profeta Samuel, desobedecer a Deus e até fez um monumento em homenagem a si mesmo. Então Deus rejeitou Saul como rei. E agora, continuando no capítulo 16 do livro de 1 Samuel, o Senhor disse ao profeta Samuel: até quando você vai ter pena de Saul, sendo que eu já o rejeitei como rei sobre Israel? Enche o seu vaso de azeite, vá até a casa de Jessé, que entre os filhos dele eu tenho escolhido um rei. Mas Samuel disse ao Senhor: se Saul ouvir sobre isso, vai me matar. Então o Senhor respondeu: toma um novilho e diga que você vai fazer um sacrifício lá. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei qual dos seus filhos deve ser ungido rei. Então Samuel fez conforme o Senhor tinha dito, e quando chegou em Belém, os anciãos da cidade saíram com todo medo para encontrá-lo e perguntaram: a sua vinda é de paz? Ele respondeu: sim, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Então ele convidou Jessé e sua família para o sacrifício. E quando chegou Eliabe, o filho mais velho, Samuel pensou: certamente esse é o rei ungido. Mas o Senhor lhe respondeu: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé trouxe o seu outro filho Abinadab, e Samuel respondeu: esse o Senhor também não escolheu. Jessé trouxe Samar, mas Samuel disse: nem é esse tampouco. E Jessé fez passar todos os seus filhos diante de Samuel. E o Senhor disse: eu não escolhia nenhum desses. Então Samuel perguntou a Jessé: acabaram-se todos os seus filhos? E Jessé respondeu: ainda falta um, o menor, que está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o, porque não iremos comer enquanto ele não chegar. Então Jessé mandou buscar o garoto, e era um menino ruivo de boa aparência. O Senhor disse a Samuel: levante-se e unja, porque este é o meu rei. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu Davi perante os seus irmãos, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi naquele momento. Samuel se levantou e voltou para Ramá. Ora, o Espírito do Senhor então deixou Saul, e veio um espírito mau para atormentá-lo. Os servos de Saul, quando viram, disseram a ele: procure o Senhor um homem que toque bem a harpa, para que quando o espírito maligno vier te atormentar, ele toque, e assim o Senhor se sinta aliviado. E Saul respondeu: busquem para mim esse homem. Um dos servos disse: vi um dos filhos de Jessé, o pastor que cuida das ovelhas, tocando bem a harpa no campo. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me o teu filho Davi, que está com as ovelhas. Jessé mandou Davi com um jumento carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito. E assim Davi ficou perante Saul, tocando a harpa, e Saul se afeiçoou muito dele. Sempre que o espírito maligno vinha atormentar Saul, Davi tocava a harpa, o espírito se retirava e Saul se sentia muito melhor. É interessante notar aqui como Deus colocou Davi, que ia ser o próximo rei, para aprender com os erros de Saul. Então, no capítulo 17, os filisteus se ajuntaram para lutar contra Israel. Acamparam-se em Socó. Saul e os seus homens acamparam no vale de Elá. Os filisteus ficavam num monte de um lado e os israelitas em outro monte do outro lado. Do arraial dos filisteus saiu um homem que se chamava Golias e tinha 3 metros de altura. Ele vinha com um capacete de bronze, uma couraça de bronze escamada que pesava 70 quilos e tinha caneleira de bronze e ainda uma lança muito grossa. A ponta dela era de ferro, pesava 7 quilos. Ele parou no meio da montanha e clamou a toda a tropa israelita:
por que vocês vão sair à batalha? Eu sou um filisteu e vocês são os servos de Saul. Escolham um homem valente entre as suas tropas para lutar comigo. Se ele vencer, nós seremos seus escravos. Se eu vencer, vocês vão ser os nossos escravos. E assim ele fazia todo dia, de manhã e à tarde. Os filhos de Israel ficavam com muito medo e nenhum deles ousava sair para enfrentar o gigante. Entre eles estavam os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Samar. Davi, que era o mais moço, ficava cuidando das ovelhas e servindo Saul, ia e voltava. O seu pai, Jessé, disse para Davi: vá ver como estão os teus irmãos na guerra e leve provisões para eles. Então Davi partiu com alguns grãos tostados, 10 pães e 10 queijos, e desceu para ver os seus irmãos. Quando chegou no acampamento dos israelitas, o filisteu Golias estava saindo para desafiar as tropas de Israel, e Davi ouviu tudo o que ele disse. Chegou perto dos homens para escutar melhor, e ouviu os homens dizerem: a quem matar aquele guerreiro, o rei vai dar grandes riquezas, vai dar sua filha em casamento e fará a casa de seu pai livre de impostos. Então Davi perguntou a outros homens: o que é que vai acontecer a quem matar aquele filisteu? E eles repetiram as mesmas palavras. O irmão mais velho de Davi, Eliabe, estava lá perto e viu Davi conversando e perguntou: por que você largou as ovelhas? Por que você veio aqui ficar espiando a guerra? E Davi falou: eu não posso nem fazer uma pergunta? Então, depois de falar com outros homens e ouvir a mesma resposta, Davi foi falar com Saul e disse: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. Eu irei lutar contra ele. Mas Saul olhou para Davi e disse: você não pode lutar contra aquele filisteu. Ele é um guerreiro desde a juventude e você ainda é muito moço. Mas Davi respondeu a Saul: eu cuido das ovelhas do meu pai, e sempre que vem um leão ou um urso e pega uma das ovelhas do rebanho, eu corro atrás dele, arranco a ovelha da sua boca, e se ele se voltar contra mim, eu o mato. Eu já matei leões e já matei ursos, e esse filisteu vai ser como um deles, porque desafiou o Deus de Israel. O Senhor que me livrou das garras dos leões e dos ursos, também vai me livrar da mão dele. Então Saul respondeu: vá e que o Senhor seja contigo. Vamos colocar a minha armadura sobre você. Eles colocaram a armadura de Saul em Davi, mas ela ficou muito grande e desajeitada. Ele não conseguia nem caminhar e disse: eu não consigo andar com isso. Então tirou a armadura, foi até o ribeiro que tinha lá perto e escolheu 5 pedras bem lisas. Colocou as pedras na sua bolsa de pastor e foi ao encontro do filisteu com seu cajado na mão. Quando Golias, o filisteu, viu aquele menino com um cajado na mão, ele gritou: por acaso eu sou algum cachorro para vocês mandarem um menino com um pedaço de pau? Então ele amaldiçoou Davi e disse: você vem até mim e eu vou dar a sua carne para as aves comerem. Mas Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu venho te enfrentar em nome do Senhor Deus de Israel, aquele que você está afrontando. Hoje mesmo ele vai te entregar nas minhas mãos. Eu vou te matar e cortar a sua cabeça. O seu corpo vai ficar aqui para os animais comerem e todos vão saber que há um Deus em Israel. Todos vão saber que o Senhor é que salva e não é com espada nem com lança, porque a guerra é dele e ele vai entregar todos vocês nas nossas mãos. Aí o filisteu ficou muito zangado e saiu correndo para cima de Davi. Davi pegou sua funda, colocou uma das pedras que tinha pego no riacho, girou ela com força e acertou a pedra na testa do filisteu. Ele ficou tonto, caiu no chão na hora. Davi correu para cima dele, desemaiou a espada do filisteu e cortou a cabeça dele com ela. Quando os soldados filisteus viram que o seu campeão estava morto, eles desesperaram e saíram correndo. Os soldados israelitas foram atrás e perseguiram os filisteus até a cidade de Gate e de Ecrom. Voltaram e tomaram todos os despojos do acampamento.
Davi tomou a cabeça do filisteu e levou para entregar ao rei Saul em Jerusalém. As suas armas ele guardou na tenda. Quando chegou em Jerusalém, Abner, o chefe do exército de Saul, trouxe Davi com a cabeça de Golias para apresentá-lo ao rei. Depois de falar com Saul, a alma de Jonatã, filho de Saul, ficou muito apegada a Davi e eles se tornaram amigos inseparáveis. Naquele dia, Saul não permitiu que Davi voltasse para a casa de seu pai, e Jonatã e Davi fizeram uma aliança de amizade. Jonatã deu para ele a capa, a sua armadura, a espada e o seu arco. Então Saul colocou Davi para acompanhar todo o seu povo na guerra, e onde ele ia, ele era benquisto. Mas certa vez, quando ele voltava de uma batalha, as mulheres começavam a cantar: Saul feriu milhares, mas Davi feriu dezenas de milhares. Então Saul ficou com muita inveja e muito indignado e falou: para Davi deram dezenas de milhares e para mim só milhares? O que falta a ele agora senão o trono? Então, a partir desse dia, Saul começou a olhar para Davi com muita suspeita. Certo dia, quando ele estava no palácio e o espírito maligno veio para atormentá-lo, Davi começou a tocar a harpa, mas Saul tinha uma lança na mão e tentou cravar a lança no peito de Davi. Ele se desviou e fugiu. Saul temia muito Davi porque ele via que o Espírito do Senhor estava nele. Então resolveu colocar Davi como chefe de 1000 homens para ir em todas as batalhas e acabar sendo morto. Mas o Senhor era com Davi e onde ele ia, ele vencia a batalha. Mas todo Israel e Judá amavam muito Davi. E Saul pensou: vou oferecer a minha filha em casamento a Davi para que ele seja mais odiado pelos filisteus. E disse a Davi: tome Merabe, minha filha mais velha, como esposa. Mas Davi pensou: quem sou eu para ser genro do rei? Ele não se sentia digno. E Merabe acabou sendo dada em casamento a Adriel. Mais tarde, Saul descobriu que Mical, sua filha, amava muito Davi. Então pensou: eu vou dá-la em casamento para que ele seja odiado pelos filisteus. Mas Davi não queria aceitar, então ele fez com que os seus homens falassem a Davi: para se casar com a filha do rei, ele não quer nenhum dote, mas quer 100 prepúcios de filisteus. Porque Saul pensava: se Davi for enfrentar os filisteus assim, certamente vai morrer. Só que essa ideia agradou muito Davi, e ele pensou: isso eu consigo fazer. Foi reunir os seus homens, entrou na batalha e trouxe 200 prepúcios dos filisteus, e acabou se casando com Mical, a filha de Saul. Saul ficou ainda com mais medo de Davi e se tornou cada vez mais seu inimigo. Mas onde Davi ia, ele alcançava o sucesso, e o seu nome ficou muito famoso. E no capítulo 19, Saul reúne Jonatã, seu filho, e os seus servos, e diz: quem vai matar Davi para mim? E Jonatã respondeu: não peque o rei contra o seu servo, pois ele expôs a sua vida para ferir os filisteus, e as suas vitórias trouxeram grandes alegrias até mesmo para o rei. Então Saul deu ouvidos a Jonatas e disse: tão certo como vive o Senhor, que Davi não morrerá. Então Davi voltou à presença do rei e continuou a servi-lo, e continuou saindo nas batalhas. Mas certo dia, quando ele estava na presença do rei, o espírito maligno voltou a atormentar Saul, e ele, com a lança na mão, tentou novamente cravar em Davi. Mas dessa vez ele fugiu para sua casa. Quando Saul mandou os seus homens atrás de Davi, Mical, sua esposa, ajudou a fugir. Saul perguntou para ela: por que você ajudou o meu inimigo a fugir? E ela disse: ele me ameaçou de morte. Davi então foi procurar o profeta Samuel em Ramá, e os dois foram para Naiote. Saul ficou sabendo, mandou mensageiros atrás de Davi. Quando eles chegaram lá, o Espírito de Deus entrou nos mensageiros e eles ficaram profetizando. Saul ficou sabendo, mandou outros mensageiros e aconteceu a mesma coisa. Eles ficaram por lá como profetas.
Então o próprio Saul desceu até lá, mas quando chegou o Espírito do Senhor entrou nele, ele tirou suas roupas e ficou profetizando todo aquele dia. Então no capítulo 20, Davi fugiu de Naiote, foi encontrar com Jonatas e perguntou: o que eu fiz para que o teu pai queira tirar a minha vida? E Jonatas respondeu: vou falar novamente com ele, porque da última vez ele me ouviu, e volto para te trazer notícias. Então Davi ficou escondido no campo e Jonatas voltou para a presença do rei. Na hora da refeição, quando se assentou à mesa, Saul viu que Davi não estava lá. Não falou nada. No outro dia, ele viu que Davi também não tinha se apresentado e perguntou ao Jonatas: aonde está o filho de Jessé e por que não veio comer conosco? Jonatas respondeu: ele me pediu para ir em Belém, a sua cidade natal, para oferecer um sacrifício anual com a sua família. Saul ficou muito zangado e disse: por que você é um filho rebelde? Será que não sabe que enquanto o filho de Jessé viver, o seu reino não estará seguro? E ficou muito zangado, tentou cravar a lança no próprio filho Jonatas. Jonatas fugiu e foi se encontrar com Davi. Quando encontrou Davi no campo, Jonatas contou para ele tudo o que tinha acontecido. Os dois se abraçaram, choraram muito e ali renovaram o pacto de amizade que haviam feito para todas as suas descendências perpetuamente. Então depois Davi partiu e Jonatas voltou para a cidade. E aqui começa a fuga de Davi e a perseguição de Saul, que vocês vão acompanhar no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado.